Alexandre é físico, mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campinas, africano, pós-doutor pela Universidade de São Paulo e pela University of Texas em Dallas, e ele é professor também da Universidade Estadual de Campinas, meu colega da Unicamp. Então, Alexandre, por favor. Bom, boa tarde a todos. Bom, nosso tema é a análise dos conceitos teológicos de síntese. Depois de um dia cheio de coisa muito difícil, de filosofia, coisa pra gente muito inteligente, vamos uma coisa um pouco mais, assim, pé no chão, que é a análise de alguns conceitos. E, em particular, da minha área de formação física, que estão contidos na obra Grande Síntese. A gente vou apresentar a obra, aí fazer análise de alguns conceitos e a gente vai junto apresentar a discussão desses conceitos e a conclusão que a gente vai criar juntos. Essa obra, o autor, Pietro de Alleori Ubaldi, autor, essa obra Grande Síntese, ela é atribuída a um autor espiritual, não ao médium, né, ao Pietro Ubaldi, e esse autor espiritual assina como sua voz ou a voz. Segundo a informação que eu colhi, a obra foi escrita no período entre 1932 e 1935, é a segunda de 24 obras escritas por Ubaldi. Estou dando destaque para essa afirmativa porque ela serve para a gente de base para avaliar e discutir a análise dos conceitos que a gente vai apresentar. Então, repetindo aqui, né, lendo aqui como a obra se apresenta. Ela se apresenta como a síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. E no prefácio da edição, a edição que eu consultei, né, que eu li da Grande Síntese, a 11ª, no prefácio é dito que a obra foi considerada por Emmanuel o Evangelho da Ciência. Então, é uma obra que pretende tratar de problemas da ciência e do espírito. Então, vamos lá. Detalhes da obra relevantes para essa análise que a gente quer fazer. A voz se considerava estar, as palavras do livro, num plano mais alto de consciência, de onde todo o tempo é dominado pelo futuro. Segundo esse espírito, ele já estava num nível tão elevado que ele tinha acesso a passado e futuro. A obra propõe que no universo ocorre um fenômeno cíclico de evolução e involução. Aí pus essa aqui é uma pequena equação simbólica que diz que o que quer que seja esse alfa evolui para beta, que evolui para gama, que de novo evolui para beta e para alfa. O que seriam essas coisas? Alfa está representando espírito, beta energia e gama matéria. Então, segundo a proposta da voz na obra Grande Síntese, no universo, espírito evolui para energia, que evolui para matéria, que evolui para energia, que evolui para o espírito, e ela propõe, num sentido matemático, como grande equação da substância, que essas três coisas diferentes são, na verdade, uma só, e a voz propõe que essa coisa que ele representa pela letra ômega representaria o universo todo, e, na opinião da voz, é o conceito mais completo de Deus. Não vou entrar aqui nos detalhes, nas diferenças doutrinárias entre esse conceito e o que o Espiritismo ensina. Para alguns que conhecem conhecem bem o Espiritismo, já percebem um pouco já percebem diferenças aqui nessa afirmação, mas o que eu vou me ater é nas bases científicas e exemplos de consequências dessas propostas científicas da voz com relação à física. A gente, hoje o Herculaninho comentou, estava comentando da obra do Rizinho sobre a biografia do Herculano Pires, que a verdadeira fé é a única capaz, frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe, é a única capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. Perguntamos, será que as propostas, as bases científicas dessa proposta de solução da ciência, das questões profundas de ciência espírita que a voz apresenta, será que elas são capazes de encarar o que hoje a ciência descreve sobre a natureza do universo? Como que a gente vai fazer essa análise?
a gente vai verificar se existem inconsistências ou incoerências, que nada mais são do que falhas, conflitos, absurdos, contradições entre conceitos da teoria e conceitos da teoria da física ou da matemática. É a maneira que, aliás, em física a gente faz e analisa novas teorias, novos fenômenos, etc. Primeiro conceito, que está lá colocado como base, inclusive, daquela equação que eu coloquei no slide anterior. Energia se transforma em matéria. Aquela equação da evolução, e a voz se baseia nessa famosa equação de Einstein, E igual a mc². Mas aí alguém vai dizer, Alexandre, essa equação está dizendo que a quantidade de energia é igual, é um conceito que a gente entende bem, a massa vezes c, a velocidade da luz, e o 2 ali em cima é ao quadrado. Ou seja, uma certa quantidade de massa corresponde a uma certa quantidade de energia. Então, não está certo dizer que energia se transforma em matéria? Não. Por quê? Porque são três palavras diferentes. Energia, matéria e massa. Massa é uma propriedade da matéria. Energia é uma propriedade da matéria de sistemas materiais. Então, o que a fórmula do Einstein está dizendo é que 1 kg de feijão que a gente compra no supermercado, você pode calcular quanto de energia está associada àquela quantidade desse quilinho de feijão. O quilinho de algodão, que é essa mesma coisa, óbvio, associado a isso, você pode estimar a energia que está intrínseca às partículas que compõem aquele objeto. A massa é uma medida clássica, assim, é uma grandeza, um conceito que Newton descobriu, que está associado com a dificuldade que um objeto qualquer apresenta a variar seu estado de movimento. Se está parado, se tem muita massa, você precisa fazer muita força. O trem, por exemplo, não precisa nem ter o freio de mão de um trem puxado. Vai nós querer empurrar um trem e não consegue. Já uma bicicletinha, com o dedinho a gente consegue empurrar, com a força que a gente tem. Então a diferença entre eles é que o trem tem muita inércia, e a medida dessa inércia, dessa dificuldade de se alterar o estado de movimento, é quantificado pela esse número aqui, essa variável que a gente chama de massa. O que Einstein fez na sua teoria foi relacionar essa grandeza que está associada à inércia com a quantidade de energia interna que a partícula tem quando ela é uma partícula qualquer, próton, elétron, outras partículas. Elas apresentam uma certa quantidade de massa. Essa massa é uma medida de uma energia intrínseca a ela. Mas não quer dizer que energia seja matéria. Aí qual é a conclusão? Mas eu ouvi falar que existe um experimento e um fenômeno em que luz pode se transformar em partículas com massa diferente de zero. Existe sim, existe um fenômeno que chama aniquilação de partícula-antipartícula. O resultado dessa reação é dois fótons, por exemplo. Fóton é um quantum de radiação eletromagnética, um quantum de luz, que a gente vai chamar assim. Mas para a física, a luz é um tipo de matéria. Mas a luz não é energia pura? Não, a luz contém energia. Associado a cada tipo de radiação eletromagnética, a ciência tem equações que você usa e descreve, obtém quanto de energia tem aquele tipo de radiação. Os raios ultravioletas que bronzeiam a gente não deve tomar muito porque pode causar câncer, tem mais energia do que a luz branca comum, a luz de uma lâmpada que a gente está habituado. Por quê? Porque a ciência, a física já demonstrou que radiações com frequência mais alta têm mais energia, tem mais capacidade de quebrar as ligações químicas e, no caso da pele, causar o câncer. Então, essa conclusão de que espírito vira energia que vira matéria não se sustenta através dessa equação. O que existe na natureza é matéria de um tipo se transformando em matéria de outro tipo. Isso pode. Luz pode se transformar em partículas em certas condições. Partículas podem reagir de uma maneira e o produto final ser
ser luz. Mas isso não significa que a energia se transformou em matéria. E uma outra maneira da gente bater o martelo e perceber que é isso mesmo, é que em qualquer um desses processos, reações de par, de aniquilação, partícula-antipartícula, a energia total se conserva. Sistemas isolados, que não estão interagindo com outras coisas no universo, o antes e o depois, a energia total é a mesma. Se é a mesma, nem matéria se transformou em energia, senão a energia aumentava, e nem o contrário, senão a energia diminuía. Isso é a análise científica desse tipo de conceito. Logo, a energia, a conclusão que a gente tira, a energia não é uma substância que pode transformar em matéria, e menos ainda em espírito. Daqui a gente já tira que a equação básica da proposta da voz não se sustenta perante a física. Tem mais coisas. Peso e densidade. Vamos ver. Ela fala algumas coisas que ajudam a gente a compreender os limites de conhecimento desse espírito que assinou como a voz. Lá pelas tantas, nesse capítulo 16, a voz diz assim, que ela vai considerar o peso atômico como o índice do grau de condensação. E aí ela quer fazer uma relação de corpos indecompostos. No próximo slide, a gente entende o que a voz pretendia quando quis definir, considerar que o peso atômico é um índice de condensação. Primeiro vou mostrar a imprecisão dessa proposta. Que ela pode, eu posso considerar o que eu quiser e depois ver o que analisar isso. Mas por que essa consideração não faz sentido? Isso aqui é uma referência para quem conhece física, a obra do Eisberg e Resnick. A gente estuda cursos básicos de física. Tem uma disciplina que a gente estuda esse livro aqui, que ele mostra, de um lado, que a densidade dos núcleos de cada elemento são praticamente constantes. Então, o fato de um elemento da tabela, porque assim, a tabela periódica a gente conhece, tem os vários elementos, e eles são classificados pelo número de prótons, e o que difere, uma coisa que difere eles também é a quantidade de a sua massa total, seu peso atômico, que é o número de prótons mais o número de nêutrons aproximadamente. A voz está propondo que o peso atômico seja um índice de condensação. Segundo a física moderna, o núcleo onde se concentram esses prótons e nêutrons, de átomos tão diferentes quanto esse, por exemplo, esses aqui que eu coloquei no slide, são praticamente constantes, a densidade. Então, condensação, que é uma medida de estar mais denso ou menos denso, em termos do núcleo, não posso considerar não posso fazer essa consideração. Eu vou dar um segundo exemplo mais fácil. Por que é uma imprecisão você fazer esse tipo de consideração? Muito simples. Pega aqui o carbono e o nitrogênio. O diamante, o grafite, o carvão são materiais feitos de puro carbono. Puro carbono. No ar que a gente respira, uma porcentagem muito grande é formada de gás nitrogênio. Qual dos dois é mais denso? O carvão ou o gás nitrogênio? O carvão. O gás nitrogênio está aqui flutuando no ar, a densidade leve, tão leve quanto o ar. Mas o carvão, o diamante, ele é mais denso do que o ar. Mas olha o peso atômico. O peso atômico do nitrogênio é maior do que o carbono. Logo, essa consideração não faz sentido nem quando a gente pensa na substância, nem quando a gente pensa no núcleo dela. E por que eu adiantei essa questão do núcleo? Porque a voz, ela cita o fenômeno de radioatividade como exemplo de transformação de matéria em energia, energia em espírito. Um fenômeno que existia na natureza. E aí, ela diz assim: a condensação leva, pois, à radioatividade, isto é, à desagregação. Ela propôs isso para explicar a radioatividade do urânio, que era o material natural que se conhecia na época, enquanto que outros materiais, o chumbo, por exemplo, é muito pesado, mas não é radioativo. Só que aí que está o problema. A condensação não é isso que explica a radioatividade.
Radioatividade, urânio ele é radioativo. O que é ser radioativo? Esse elemento, vamos lembrar de física básica, lembra a hora que a gente falou de íons? A gente aprende na escola que carga positiva repele carga positiva, carga negativa repele negativa e as contrárias se atraem. A gente aprende na escola que prótons têm carga positiva. Aí vamos imaginar o núcleo do átomo. Lembra lá aquele modelinho do átomo? Depois eu vou pôr uma figurinha aqui. Não, amanhã. Tem um assunto de amanhã. Nossa! Essa regra acho que não vai comigo. Não, brincadeira. O núcleo do átomo é uma coisinha bem pequena. E o que tem no núcleo do átomo? Vários prótons e nêutrons. Mas se o próton é positivo, como é que eu posso ter 2, 3, 4, dezenas de prótons numa região muito pertinho, se positivo e positivo, que nem um ímã? Pega o polo norte, pega um ímã forte, tenta aproximar com a mão. A gente pode dizer que um próton e outro, na distância nuclear, bem pertinho, a força é gigantesca. Mas como que ele fica junto? Daí que a física inferiu que deve existir um outro tipo de força, que chama nuclear forte, que ganha da repulsão eletrostática e mantém o núcleo juntinho. Mas aí vai imaginando, os elementos na tabela periódica vai tendo mais prótons, mais nêutrons, chega uma hora que você tem um monte de próton e nêutron ali, e chega uma hora que, imagina que está aqui o núcleo, vamos imaginar que a gente possa representar um núcleo desse tamanho, tem uns prótons aqui, outros aqui, nêutrons aqui, entre eles, os prótons daqui estão a uma certa distância dos prótons de lá. Nessa distância, pode ser que a força fraca comece a perder sua força. Porque essas forças todas que a física descreve dependem da distância. E aí o próton daqui começa a repelir, começa a força eletrostática dos prótons que estão aqui a interferir nos prótons que estão aqui. A força nuclear que gruda eles começa a ficar fraca porque essa distância aqui é maior do que num átomo pequenininho. E aí, em certos átomos em que você tem muitos prótons e nêutrons, a radioatividade nada mais é que um efeito de separação, parte desse núcleo, alguns prótons e nêutrons, ou só um nêutron, só um próton, alguma coisa assim, ou alguma outra coisa, não vou comentar em detalhes, é emitida daquele material. E é isso que descreve a radioatividade. Mas eu vou dar um outro exemplo para mostrar o erro científico dessa proposta. Vou lembrar de uma outra coisa que a ciência descobriu. Não sabia na época. Isso aqui foi descoberto um pouco depois. No artigo eu dou detalhe da época em que descobriu-se o carbono 14 e o trítio. O que é o carbono 14? É um átomo de carbono com 2 nêutrons a mais. Esses 2 nêutrons a mais presentes no núcleo são suficientes para tornar esse elemento instável. E o que a gente descobriu, a ciência descobriu, é que o carbono 14 está presente em todos os seres vivos. A gente está constantemente se alimentando, a gente está respirando ar, o planeta está sempre recebendo radiação cósmica que transforma alguns átomos desses por exemplo, carbono 14, e pela alimentação a gente está sempre renovando colocando material para dentro que vai compor, nossas células, e os seres vivos possuem uma quantidade que a ciência sabe estimar de carbono 14. Então, quando a criatura morre, um ser vivo humano não morre, para de comer, lógico. Então, a quantidade de carbono 14 tem uma taxa que estava naquele ser, ela tem uma taxa de decaimento, como a gente chama, de milhares de anos. Vocês já ouviram falar do teste do carbono 14 para datar a idade de certos fósseis. Quanto menos carbono 14, mais antigo é aquele fóssil. Então, através de algo simples, a ciência descobriu que não são só os elementos pesadões, que urânio e outros, que são radioativos. Elementos tão leves quanto o carbono. E esse aqui, eu já vou falar que é o hidrogênio com 2 nêutrons a mais que existem na natureza, eles também são radioativos, ou seja, não é a condensação que leva à radioatividade.
um espírito que se dizia acima do tempo, do passado e do futuro, jamais poderia cometer um erro desse. E não é só. Órbita dos planetas. A voz é tão encantada com essa coisa da radioatividade que ele dizia que o nosso sistema solar, os planetas, cuja verdadeira órbita é uma espiral de deslocações mínimas, recairiam sobre o Sol se não estivessem se desagregando pelo efeito da radioatividade. Fala sério. Isso não tem nada a ver. De fato, a órbita da Terra, a órbita dos planetas, ela não é 100% estável, porque você tem influência dos outros planetas. Uma hora ou outra passa um cometinha, dá uma interferência. Vamos ter que multiplicar aqui. Vai tocar. Mas, gente, esse tipo de afirmativa, hoje, um estudante colegial percebe que não tem nada a ver. Não é a radioatividade que dá a estabilidade da órbita dos planetas em torno do Sol. Mais um. Composição do Sol. Esse aqui também. Opa, perdão. Vou voltar isso. Deixa eu já colocar os dois, já falo do meu tempo. Olha, a voz comenta que as estrelas, as estrelas de Hélio, cálidas e jovens, então jovens ele está associando a estrelas de Hélio, sempre próximas da Via Láctea, depois as estrelas de hidrogênio, em que o hidrogênio se acentua e o hélio tende a desaparecer. Hoje em dia, a gente já sabe que não é bem assim. Olha, a voz diz adiante: saber se o Sol se encontra em estado de desagregação atômica pela radioatividade. Hoje em dia se sabe com plena certeza que o Sol é uma usina nuclear, mas uma usina nuclear diferente dessa lá do Fukushima, de Chernobyl. É uma usina nuclear de fusão, que aliás a ciência busca desenvolver. Por quê? Porque o produto da fusão em geral é um elemento limpo, não radioativo. No caso do Sol, tem muito gás hidrogênio. Pela força gravitacional, o núcleo do Sol, esses átomos se tornam tão pertinhos uns dos outros, em que ocorre uma reação nuclear de fusão. Hidrogênio com hidrogênio se funde, forma alguma coisa intermediária, que depois se funde com outras e dá origem, por exemplo, para núcleos de hélio. O hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons, que é o núcleo do hélio. Então é o contrário. O Sol, a estrela jovem, tem muito hidrogênio e vai passando os bilhões de anos, ele vai queimando o hidrogênio, vai tendo essa reação nuclear do hidrogênio e vai formando hélio. Nada a ver. Literalmente nada a ver. Esse tipo de erro é assim, muito grosseiro hoje para a ciência. Infelizmente. Deixa eu falar do DNA. O DNA, há um comentário da voz de que o psiquismo seria a chave para explicar a hereditariedade dos seres vivos. Fenômeno inexplicável se observado isoladamente no aspecto orgânico. Esse livro é da década de 30 e poucos, 35, né? Como tenta fazer a ciência. Aí ele diz que tem que usar um conceito de hereditariedade psíquica. A voz diz: como podem os órgãos sujeitos à contínua renovação? O corpo físico está sempre se renovando, a gente se alimenta, a gente envelhece, células se dividem e tal. Até final e definitivo desfazimento, com a morte do corpo, conservar indefinidamente características estruturais e transmitir isso aos outros organismos. Na década de 50, uns 15, 20 anos depois, se descobriu a molécula do DNA e bioquimicamente ela explica o código genético, explica como que caracteres físicos são transmitidos de pais para filhos. É a cara da mamãe, a cara do papai, a cara do vovô, a cara da vovó, ou tem a pinta que tem o irmão e assim por diante. São características materiais que são facilmente explicáveis com base numa molécula física. Isso não, talvez alguém pergunte, isso não impede que influências espirituais deformem a formação de um feto, quando a pessoa, o espírito está em provação. Vai ser outra coisa. Isso aqui é só a explicação material para o mecanismo de hereditariedade. Que notem que Missionários da Luz, por exemplo, publicada a primeira edição, se eu não errei, na informação em 1945, uns 5 anos antes dessa descoberta, lá o instrutor meu xará
ele ajuda a escolher um espermatozoide para formar o corpinho do Segismundo, que tinha que ter lá um probleminha aí, numa idade avançada. Isso significa, obrigado, que os espíritos já sabiam que você pode associar a parte material do genoma, dos gametas ali do futuro, que vão formar o futuro embriãozinho, aos efeitos, né, no corpo físico. Ou seja, os espíritos sabiam que a hereditariedade você tem fatores materiais. Aqui no Foucault, na página, questão 207 do Livro dos Espíritos, deixa claro que, bem antes, os espíritos deixam claro que a hereditariedade, a herança material é material. A semelhança nossa, né, dos filhos com os pais e avós, etc., e outras características de doença ou não que se herdam materialmente, são materiais, não são espirituais, ao contrário dessa proposta da voz. Bom, esse é um ponto assim que eu como espírita me sinto um tanto chocado. Como pode um espírito superior, que se apresenta como acima de tudo, elevado, e assim, a obra, ela convida a gente a fazer o bem. A obra, no sentido moral, ela orienta a fazer o bem. Então, quanto a esse aspecto, a gente não está questionando isso, que é uma obra que tenta, que nos aconselha ao bem. Mas, como um espírito elevado, não demonstra conhecer que 80 anos antes, mais ou menos, foi pelas mãos do Kardec, a gente recebeu, a gente tem codificado uma doutrina que ensina um monte de coisas importantes sobre a vida espiritual. Por exemplo, ela fala assim: as vossas filosofias, as vossas ciências, próprias religiões, não vos sabem dar uma resposta exaustiva, não sabem dizer o porquê de certos destinos de seres puros e inocentes, destinos de condenação e sem esperança, que parecem acusar de inconsistência a criação de injustiça à divindade. Eu vou brincar com aquela propaganda da televisão. Sabe de nada, inocente. Né? Década de 30. Quantos anos já tinha a doutrina espírita? Pelo menos 80. A doutrina espírita não explica isso aqui? Isso, na minha opinião, é um detalhe importante para um espírito que se considera elevado, que deveria fazer parte da falange de espíritos superiores que presidiram e organizaram a codificação. Bom, conclusões. O tempo acabou. Bom, infelizmente, a obra apresenta erros tão grosseiros, assim, do ponto de vista científico, que não dá para concluir que é o Evangelho da Ciência. Ela, como diz, como eu falei agora há pouco, não dá pra gente, não é para condenar e vamos agora lançar anátema aos seguidores, às pessoas que aceitam a filosofia da obra. A filosofia propõe coisas boas, até, tudo bem. Mas como o Espiritismo nos orienta a ter fé raciocinada, e como alguns grupos às vezes querem introduzir em práticas e estudos na casa espírita, dentro do contexto espírita, determinadas propostas da voz, na minha opinião, como a gente tem que dizer sim, sim, não, não, né, a recomendação de Jesus, e a razão não aprova, eu pelo menos não recomendo essa teoria da voz para complementar, para pautar qualquer atividade no movimento espírita. Mas respeito e não vejo maldade em quem aceita, quem é adepto, quem quer praticar ela separadamente. Bom, os conceitos errados, né, como a gente já colocou. O Kardec, eu cito rápido aqui, que o Kardec fala sobre a revelação, que a característica essencial é ser a verdade. Revelar um segredo, tornar conhecido, se é falso, já não é um fato, então não é revelação. Toda revelação desmentida por fatos, os exemplos que a gente mostrou pela ciência hoje, deixa de o ser se for atribuída a Deus, se for atribuído a um espírito superior, é o que ele fala no final. Ela não pode emanar de Deus ou dos espíritos elevados. Ela deve ser o produto de uma concepção humana, de um espírito que até pode ser bem intencionado, mas não tem conhecimento muito além do que a gente pode analisar. O que Kardec recomenda na Revista Espírita, ele fala, sobretudo nas teorias científicas, que precisa haver muita prudência, evitar dar
precipitadamente como verdades, sistemas mais sedutores que podem receber um desmentido oficial. Quer dizer, o Kardec não era bobo. O Kardec tinha, sem querer, estava prevendo situações como essa, como a gente apresenta aqui. Obrigado. Muito bem. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Nós temos várias perguntas. A dona Neide está aqui. Aí tem lá atrás o nosso amigo lá, o Pedro também. Pietro Baldi, quando veio para o Brasil, esteve conosco em nossa casa várias vezes. Nós conversávamos com ele. Ele não era espírita. Ele não acreditava em mediunidade. A voz era algo íntimo dele. Não era como se fosse um espírito. Ele não sabia dizer o que era, mas essa era a inspiração, a intuição que ele tinha. Então era a maneira dele colocar. E nós discutimos, minha mãe principalmente, que era adolescente naquela época não tinha voz. Mas eu conversava com minha mãe e nós questionávamos colocações dele na grande síntese, justamente porque não nos pareciam corretas, falando do ponto de vista espírita, do conhecimento que nós tínhamos. E de modo que eu pergunto, de onde vêm essas informações? Primeiro, eu agradeço a informação, porque a minha leitura, eu fiquei com a impressão que era uma coisa inspirada, assim, mas tudo bem. A gente só reforça o que o Kardec comentou, a concepção puramente humana, mesmo bem intencionada, né? Não estamos condenando um pouco as pessoas que... Ele achava que era dele, mas não sabia explicar como. E um detalhe que a senhora me fez lembrar, na época, a gente estava falando hoje do Herculano Pires, o Herculano no começo até se entusiasmou, foi um dos que se entusiasmavam com a filosofia apresentada na obra. Mas depois ele e outros confrades espíritas começaram a perceber as diferenças de consequências desses conceitos, e do ponto de vista doutrinário eles questionaram e não aceitaram a proposta, inclusive, do Baldi, né? Se eu não me engano, ele escreve que fez a proposta para o Espiritismo acolher essas obras dele como parte doutrinária para complementá-las. Mas obrigado pela informação. Por favor. Marcelo, Florianópolis. Eu corri para levantar a mão, porque de manhã o Alexandre não me deixou fazer uma pergunta. Para não pegar novamente, porque essa matéria me interessa muito, eu me tornei espírita em 81, em 83 eu li toda a obra de Ubaldi, toda a obra de Ramatiz, toda a obra de Ranieri, toda a obra de André Luiz. Eu era um gurizinho, 12, 13 anos, mas fui atrás disso. Foi muito bom que a dona Neide me antecipou, porque eu ia dizer exatamente a mesma coisa. E acho que na revista Planeta tem uma entrevista do Ubaldi em que ele diz isso. Eu não sou médium, nunca fui, pelo menos não ostensivo, consciente, e essas informações me parecem ser da minha alma. Eu não falo o termo anímico, mas a gente que estuda entende isso. E nessa entrevista ele dá a entender que ele seria a reencarnação de Platão. Não é nem um pouco modesto, nosso amigo, né? Agora, voltando à ideia da voz, e voltando à ideia da grande síntese, que eu acho a obra mais engraçada da série Pietro Baldi, porque ele desfila sobre temas que aparentemente não teriam muita conexão entre si, tentando dar um ar de cientificidade a eles. Você abre o seu trabalho brilhante, dizendo que Emmanuel assina o prefácio, a introdução, dizendo que essa obra seria o Evangelho da Ciência. Emmanuel, para nós, movimento espírita, uma referência pós-kardeciana importante, né? Há quem conteste a estatura de Emmanuel, há quem conteste informações que estão defasadas em A Caminho da Luz, por exemplo, muitas delas, inclusive a dependência excessiva de Francisco Cândido Xavier a esse espírito, a relação direta deles. Emmanuel não era um indivíduo jocoso, então ele não estava fazendo piadinha. Então eu pergunto para ti, pela pesquisa que tu fizesse, por teres escolhido esse trecho da abertura do livro para mencionar e fazer a observação que tu faz no encerramento, nas considerações finais, te pergunto, Emmanuel errou?
Emmanuel tergiversou, ou Emmanuel estava convencido de que a grande síntese era a boa nova da ciência? Bom, vou responder assim. Se realmente Emmanuel disse isso, ele errou. Na minha opinião, ele errou, porque o grau dos erros são pueris para uma inspiração, seja a voz, ou seja próprio dele, anímico do próprio do balde. Os erros são muito grosseiros para representar, para servirem de base para um evangelho de ciência. Agora, a obra ela não propõe o mal, ela propõe o bem, a caridade. Isso a gente percebe pela da obra. Mas essas bases, essas explicações para que a gente deva fazer o bem, a caridade, elas não servem. Só para complementar, levando em consideração que essa afirmação não foi desmentida nem por Chico Xavier, nem por um estudioso, nem por alguém que estava próximo de Chico, trata-se do mesmo Emmanuel que falou a Chico. Então, eu não sei dessa informação. Eu coloquei que ela está no prefácio, e muitas pessoas usam isso como um argumento de autoridade para valorizar a obra. Só que assim, a minha análise, eu sou físico, eu analiso o preto no branco ali e tento entender, interpretar o português do texto e o que é colocado. Do que está dito no texto, infelizmente para mim, eu não... Então a referência só veio da própria grande síntese, não veio de alguma obra dentro do Emmanuel. Conheço. Se alguém conhece, tem discutido para mim e passa por e-mail, eu acho que eu vou achar que O Pedro estava na frente. Tudo bem. Não, ele estava na frente. Não, ele estava na frente. Eu estou olhando aqui. Mas tá bom, pode falar. Só nós. Vocês devem entender nessa slide que Emmanuel teria dito, mas está escrito no prefácio assinado por Emmanuel, é isso que eu não entendi. Prefácio é de quem? Porque está lá, Emmanuel, se você não entender que Emmanuel teria dito a pessoa que é o Evangelho da Ciência. Alega, escreveu que Emmanuel houvera dito em uma mensagem que ele se enviava. Isso A pessoa que fez o prefácio dessa 11ª edição, mas eu não sei. Então tem gente que acha que isso ocorreu ou foi de boca, não tem registro. Eu não sei. O que eu estou apresentando na minha primeira linha da conclusão é, com base no que está escrito na obra, isso não é possível. Não é possível ser o evangelho da ciência com tantos erros. O espiritismo é o evangelho morto. Por razão básica. Então, eu queria te questionar, eu como não sou doutor, mas sou bacharel em engenharia elétrica, eu concordo com tudo que você colocou. Agora eu vou voltar um pouco para a parte física, lá no início, quando você fala em energia EmC2, da equação de Einstein. Concordo plenamente, é o que a gente tem comentado assim constantemente, o pessoal não consegue entender que o espírito não é energia. Tá? O espírito não é energia. Muito menos Deus, né? Como alguns gostam. O Deus, qualquer coisa. Deus também não é energia. Eles podem ter energia na sua ação, mas não são energia. Tá? Até porque a energia dissipa. Né? Então tem alguns conceitos da física que ficariam em contradição. Isso eu tenho colocado constantemente, inclusive nos trabalhos do dia a dia. Questiono, como que então seria o caso da explicação? Eu sei a resposta, mas eu acho que seria interessante colocar isso aqui. Qual seria a explicação do E igual a MC2 no caso da bomba atômica? Sim. Tá? Que todo mundo entende que é a transformação da matéria, né, em alto grau de radioatividade e transformada em energia. O que a física percebeu e isso fica mensurável, né, quando as reações são nucleares? Porque em todos os processos naturais você tem troca de energia. Você põe gasolina no seu automóvel, lá no motor, essa gasolina queimada. O que é queimar? Uma reação química em que os átomos, as ligações químicas da molécula que formam a gasolina vão se quebrando e com oxigênio forma CO, CO2 no final, e você aquece aquele gás que é produzido, a energia que vem da ligação química aquece. Só que você não percebe na reação química essa questão da massa, mas se você fosse preciso, você veria até na reação química. Então, o que acontece na bomba atômica, que é a pergunta? Vamos lá, você tem vamos pensar no Sol lá, dois núcleos ou vários núcleos de hidrogênio separados.
você tem a massa de um, a massa do outro. Soma as massas, vai dar, vamos chamar de x, vai dar 2x. E igual a mc quadrado, põe 2x, multiplica por c quadrado e estima a energia antes. Quando eles se fundem, a massa do produto fundido é menor que 2x. E a diferença é a energia que é liberada na forma de radiação gama, na forma de movimento da própria partícula que fundiu. Então, isso foi constatado, permitido pela ciência. E disso você tira a relação da energia. A diferença de massa te dá a energia que você retira da usina nuclear ou do fenômeno. Porque assim, a gente tem, no Espiritismo a gente tem lá a escala espírita, nós temos o Espírito enquanto não é puro, ele é falível. Se ele não chegou à perfeição, ele é falível. O Emmanuel, no Consolador, ele fala sobre a alma gêmea. No entender dele, a alma gêmea existe. E é uma colocação que nós, no Espiritismo, achamos errôneo. Então, assim, apesar do fato de o Emmanuel ter todo o trabalho, toda a tarefa, ele ainda é um espírito em aprendizado, em evolução como nós. Pessoal, infelizmente nós vamos encerrar. É bom assim, colocar o contato de querer mais. Mas nós não temos mais tempo. Vamos agradecer mais uma vez.